um problema que tem que ser negociado. Mas assim, nada justifica o que ele está fazendo, Claro. Vilela. Nada justifica o que ele está fazendo, nada justifica essa agressividade e nada justifica essa dor. A Ucrânia é um país independente, é um país dentro das nações. Ela é reconhecida pela lei internacional como um Estado soberano. Você invadir um país que é soberano sem ele ter atacado é uma violação do direito internacional. Ele dizer que a Ucrânia é parte da Rússia ou que a Ucrânia não teria existir é uma violação dos direitos humanos, porque você não pode tirar direitos políticos que já existem de uma população. Essa população gosta de direitos políticos, você não pode chegar e tirar esses direitos políticos dela. Então agora a Ucrânia faz parte da Rússia, esses ucranianos vão votar onde? Nas eleições russas, mas eles não querem, eles querem ser independentes. Então não dá, isso não pode, nem no âmbito internacional, nem no âmbito do direito humanitário. Não dá. É a mesma coisa que aqueles que querem destruir Israel e fazer um Estado único. É tirar os direitos políticos de 9 milhões de pessoas. É ilegal. Pela lei internacional e pelo direito humanitário. Ah, os palestinos têm que ter um Estado. Ok, eles têm que ter um Estado para eles votarem no Estado deles. E aí os israelenses votam no seu Estado. Aí são duas coisas separadas. E eles já fazem parcialmente porque tem o parlamento palestino e tem eleições palestinas. Quer dizer, deveria ter, não tem há 15 anos, mas deveria ter. Mas é isso. A Rússia está... Aparentemente, tudo indica que não é só sobre as zonas separatistas, não é só sobre a OTAN. Tem coisa mais aí atrás. E aí, tem coisa aí... E você deve ter ouvido muita gente fazendo comparação Putin e Hitler, né? Aquele começo, quando Hitler invade a Polônia, com ele invadindo a Ucrânia. Ele falou que não ia invadir. Tem algum paralelo, você vê? Não, existe um paralelo porque os dois são na Europa, porque os dois, a Alemanha era nazista, o Putin é um autocrata. Você tem... Era uma ditadura na Alemanha já, né? Há vários anos. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é se pode escalar para uma coisa do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial, ou maior. Olha, poder pode. É mesmo? Não, existe real essa... Não, assim, quanta chance isso tem, não dá para saber. Mas é que assim, a gente tá vivendo um momento. Julgar o momento dentro do momento é mais difícil do que julgar o momento depois que o momento passa. Ah, claro. Então, a gente tem a quantidade de informações e a gente julga de acordo com essas informações, de acordo tem parte dessas e fazendo comparações com outros momentos da história. O que são os outros momentos da história? Quando o Hitler encontra com o Chennault lá, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e o da França, e eles saem com a garantia de que ele não vai invadir a Tchecoslováquia, ele vai invadir, e depois ele vai invadir a Polônia. Existia aqui toda uma mentira por trás da ideia nazista, que existiam documentos mostrando isso, né? Mas a quantidade de inteligência, a quantidade a potência da inteligência dos outros países de descobrir esses documentos era muito pequena. Hoje em dia a inteligência é muito mais capaz de descobrir os planos dos outros países. Tinha esse plano, então, muito antes. Já, mas era uma coisa que estava no papel, e aí tem até uma história, tem um filme, esqueci o nome agora, no Netflix, que fala sobre isso, que são um oficial que trabalha com Hitler, um oficial que trabalha com o primeiro-ministro da Inglaterra, e eles estudaram juntos, e aí um passa uma mensagem pro outro, falando, eu preciso fazer com que você encontre, que eu preciso encontrar o primeiro-ministro da Inglaterra para falar para ele esses planos de Hitler aqui, porque eles estão enganando todo mundo. Isso no acordo que eles assinam para evitar a guerra. E aí passa 2 meses, 3 meses e ele invade a Tchecoslováquia. Ele estava querendo ganhar tempo, na verdade. Ele estava querendo fazer com que a atenção fosse para outro lado. Então, assim... Mas, assim, Hitler e Putin são pessoas diferentes. O Hitler tinha uma questão racial, ele tinha um ódio contra os judeus, ele tinha uma questão de entendimento biológico da humanidade, que é o nazismo, que está escrito no livro do Sapiens, do Yuval Harari, que fala sobre a terceira... que o nazismo era uma via distinta do capitalismo e do comunismo. O nazismo era uma via que enxergava a aniquilação das pessoas que existiam por causa do seu sangue, por causa do seu gene. E isso é uma coisa que está fora do prumo das ideias. Com certeza era um psicopata, né? Não, então, por isso que eu acho que isso diminui a importância da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Você pode chamar o Putin de muitas coisas, mas eu não acho que a comparação com Hitler é cabível. Claro, os ucranianos, isso eu entendo, enxergam nele o que o Hitler foi na Alemanha. Os poloneses que estão vendo esse avanço, então é isso. Né? É justamente isso. Puta, eles enxergam. Já vimos esse filme antes, então eles enxergam. E aí eu não tiro a razão de... Tem as charges lá e tal, não sei o quê. Mas você vê a charge que a Ucrânia coloca
no primeiro dia é um Hitler adulto grande fazendo um carinho num Putin bebê ou criança. Ele pode vir a ser num futuro, mas... Ou ele coloca assim, você é um mini... mini Hitler. Um mini Hitler, tá. Mais ou menos isso. Ainda assim, devido às proporções, eu acho que a gente tem que tentar parar de usar jargões para caracterizar uma situação, para agradar os nossos sentimentos pré-existentes e se concentrar na realidade. É a mesma coisa que cada jogador que a gente fala que é o novo Pelé. Não é, né? Não, então, Neymar é o novo Pelé? A gente já viu esse filme antes, quando falam, por exemplo, que Israel comete um genocídio. São jargões usados para poder suprir uma necessidade emocional de um conceito que eu acredito que a pessoa acredita que gera emoção. Mas se você for aos fatos, você vai entender por A mais B que não há um genocídio. Você pode criticar Israel de outras formas, mas genocídio não há.